Graça e paz, povo de Deus. Aqui é o Bispo Alex. Tem uma mensagem maravilhosa para vocês, tá bom? Bom, hoje está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal a questão do aborto. Eu achei bem pertinente eu trocar uma ideia com vocês agora a respeito da palavra de Deus e também pela biologia, o que é aborto, né? Quais são as questões que envolvem o aborto, amém? Mas antes de nós começarmos, eu queria ler um texto da palavra de Deus. Lá em Atos, capítulo 5, versículo 29, diz lá: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Então quero deixar bem claro que a minha posição de fé, que eu vou estar colocando neste vídeo, ela diz respeito à minha fé, a respeito daquilo que eu creio, daquilo que eu vejo na palavra do Senhor. É evidente que nós sabemos que o Estado brasileiro deve ser laico, ou seja, mesmo que o presidente, o governador, o prefeito tenha as suas convicções de fé, e os juízes, né, do Supremo, no contexto geral, as posições devem ser laicas, ou seja, não deve pender nem para a religião A, B ou C, não. A gente tem que ter uma postura baseada, né, no entendimento do comum a todos, o que é melhor para a sociedade. Bom, isso aí é a questão do Estado brasileiro. Mas o que eu estou falando de fé também. Mas o aborto ela não é só questão de fé, teologia, tradição. O aborto é uma questão biológica, ou seja, os maiores fatores para que não venhamos a aprovar o aborto de maneira generalizada é porque o aborto tem que ser tomada a decisão também pela luz da ciência também, do conhecimento, né? É claro que a luz da palavra de Deus é muito mais importante porque é a luz que ilumina verdadeiramente o caminho que o ser humano deve trilhar, amém? Mas bom, deixa eu falar para vocês uma coisa importante sobre o que eu pesquisei. Claro que pode ter algum assunto controverso quanto a isso, mas você sabia que, segundo a maioria das pessoas que trabalham e estudam na biologia, a vida humana começa geralmente ali na terceira semana de gravidez, quando a célula começa a se dividir em camadas, ou seja, começa a ter três camadas distintas de célula, que quando chega ao útero da mãe, começa a ter um indivíduo, ou seja, uma pessoa que vai ser indivisível, ali não vai sair mais um gêmeo, que podia fazer antes disso. Então ali vai ter uma pessoa que começa já, segundo as correntes biológicas, a respirar, principalmente atividades cerebrais, começam a ter atividades cerebrais a partir da terceira semana de gravidez. E aí começam as primeiras respirações, o que se chama na biologia a gastrulação, ou seja, o período que está ali, que antecede, né, a formação geral do feto da criança. Né? Mas aí o que eu quero passar para vocês? Que se você pega algo que está respirando, algo que está tendo suas atividades cerebrais normais e mata, né? Isso aí é um assassinato, assassinato de um indefeso, de um futuro brasileiro, de uma pessoa que está ali. Não é somente um feto, sabe, uma coisa. Não, ali já tem um ser humano em fase embrionária, respirando, com atividades cerebrais. Então, a gente começa a ter já ali uma questão não só religiosa, mas principalmente de vida. E a gente está matando uma vida. Não é verdade? E isso está errado. Isso não pode ter aprovação de Deus, porque Deus não é Deus de morto, mas é Deus de vivos. Deus valoriza a vida. Deus valoriza, Deus compartilha a vida conosco. Amém? Talvez alguns queiram justificar, mas pastor, sua posição está muito conservadora. E a quantidade de pessoas aí, de mulheres que são estupradas, mulheres que têm violência doméstica, né? Sofrem situações de violência sexual, né? Crianças aí. Deixa eu tratar assunto com números para vocês, tá bom? Você sabia que no Brasil 1.400.000 abortos por ano? É a média que tem variado de um ano para outro, mas nessa faixa, mais de 1 milhão de abortos, né? As mulheres que fazem aborto, elas são 9 vezes mais propícias a suicídio. Ou seja, o aborto ele é uma violência contra a mulher também. Tem muitas mulheres que defendem com a bandeira feminista, mas isso aí é o direito da mulher, mais queridas. Olha só, você sabia que o aborto é tão nocivo para a criança que vai morrer, né, ali o feto, como para a própria mãe que desenvolve surto
psicóticos, são 10 vezes mais chance de criar alguma sequela psicológica, né? Isso não é uma coisa que muitas vezes não aparece nos números daqueles que justificam o aborto, né? Mulheres que fizeram aborto têm 30% mais problemas mentais do que as que não fizeram. Isso é fato. Então, a cada 1.000 recém-nascidos do Brasil, a gente pode dizer que aí tem mais ou menos um diagnosticado, ou seja, tem um diagnóstico de má formação cerebral, ou chamado anencéfalo. Então, o que acontece? Que essa condição lhe dá já autorização legal pela lei. Muito embora a gente sabe de muitos amados testemunhos que a mãe estava ali com o diagnóstico do médico para uma doença terrível e a criança simplesmente está viva até hoje, está bem, não desenvolveu nenhum tipo de patologia por conta de um diagnóstico errado, equivocado médico, tá bom? Mas deixa eu falar mais alguma coisa a respeito do feto. O feto é um agente ativo, ou seja, ele vive ali dentro da placenta, né, formando, né, paralelamente à mãe. Ele não é um complemento da mãe, ele não é extensão da mãe. Porque se fosse a mãe, o próprio corpo expeliria, ou seja, colocaria para fora. A nutrição, ele tem a sua nutrição, ele tem a sua respiração, é um ser vivo que nasce dentro de outro ser vivo. E a Bíblia é muito clara quando o próprio Deus falou para Jeremias que antes da formação dele, no ventre da mãe, ele já conhecia. Está lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, ou seja, da tua mãe, te santifiquei, e diante das nações te constituí como profeta. Meus amados irmãos, para Deus, a vida começa até antes disso. Claro que existe uma lei no Brasil que permite já crianças que foram vítimas, no caso de abortos, né, de estupros, mulheres que têm de estupros que tiveram a formação ali de uma criança, podem abortar legalmente. Mas a Bíblia fala que o valor à vida é algo mais importante para Deus. Mesmo que a mãe tenha sofrido aborto, a lei garante a ela, é facultativo, ela escolheu ou não, estupro, é facultativo ou não para ela querer abortar, é uma escolha dela, né? Segundo as leis que permitem a questão do aborto no Brasil, que é por má formação cerebral e para vítimas de estupros, tá? Em qualquer idade. O que acontece, amados? A Bíblia diz sobre isso, que Deus constituiu o profeta antes mesmo dele sair da mãe dele. Então, o que a igreja, nós pastores, líderes, a maioria concordamos? Que o governo deveria investir em políticas, mais políticas ainda de conscientização dos jovens, de mostrar a importância de usar preservativo, né, de se guardar talvez para um casamento, para um momento certo, porque tudo tem um momento certo, na verdade. A gente sabe que não adianta antecipar certas coisas que vai ser nocivo para a nossa idade. Então, há uma necessidade de trazer mais o estudo, né, as pesquisas, mostrar a necessidade, porque a preservação do sexo antes do casamento, como também a promiscuidade, não só evita a gravidez precoce para depois talvez levar até para um aborto, mas também evita as inúmeras doenças sexualmente transmissíveis. Ou seja, a quantidade de benefícios é muito maior na conscientização. Ou seja, o governo gastaria muito menos se conscientizar as pessoas do que abrir as portas do nosso tão sofrido Sistema Único de Saúde para fazer inúmeros abortos. Quando, na verdade, a conscientização é muito mais barata, é muito mais benéfica e, diante de Deus, é muito melhor, porque evita mortes, na verdade, e evita também abortos clandestinos que têm matado muitas mulheres nesse Brasil e no mundo. Por quê? Porque a pessoa não quer a criança, vai fazer um aborto porque não é legalizado no país e vai fazer de maneira por baixo dos panos, ilegal. E aí o que acontece? Muitas vezes não tem... A pessoa que está fazendo aborto não tem toda a experiência, não tem todos os equipamentos e a mãe acaba morrendo. E isso realmente não é a vontade de Deus para todos nós. Amém, queridos? Então o aborto ele já é legalizado no Brasil pela lei que estabelece tanto estupros como crianças anencéfalas, ou seja, sem cérebro, que essas crianças podem, se depender da escolha da mãe, querer abortar, porque tem mães que mesmo que sofreram violências, querem ficar com a criança para depois pegar a criança e dar para uma instituição, porque a criança que está ali não tem culpa da violência que a mãe sofreu, não tem culpa, embora que toda vez que ela vê aquela criança vai lembrar
do fatídico dia que foi estuprada. Mas ela pode doar essa criança, tem tanta instituição, nossa igreja mesmo está recebendo. Se você quiser doar, pode nos procurar, porque tem muitos casais, muitas famílias que querem ter filhos e não podem ter filhos, mas se com certeza tiver alguém para adotar, vai ser adotado, né? Então o que é que acontece? Deus está mostrando para nós qual é a vontade dele, e cabe a nós escolhermos fazer sempre a vontade de Deus e não a dos homens, amém? Só para você gravar na sua memória aí, uma pesquisa documentada que os casos de violência, de estupro no Brasil, né, ou incestos, né, que é no caso relacionamento de parentes, que também dá problemas também a nível mental, né, e outros problemas congênitos que acontecem, né, com a criança, outras situações, representam a menos de 2% dos abortos no Brasil, ou seja, a quantidade é muito pouca. Para você ter ideia, no caso do estupro mesmo, é 0,001% dos casos no Brasil, ou seja, é muito pequeno comparado à grandiosidade que é promovida, que é provocada por causa da promiscuidade, por falta de controle, por falta de política pública na área da preservação, né? E aí a gente tem o carnaval, que é um meio condutor de tanta coisa errada, os governos de todos os níveis bota as propagandas lá no exterior das nossas mulheres dançando quase nuas, a promiscuidade rola solta e todo mundo vê que o carnaval no Brasil é um momento da liberação geral, da liberação da sexualidade, e aí depois do carnaval nós vamos ver os filhos da promiscuidade, né? Pais que querem abortar, mães que estão sofrendo porque já estão em não sei quantas gravidez jogando no colo das avós, né? Jogando no colo da família, porque cada carnaval é uma criança indesejada de um pai diferente no mundo, sem estrutura familiar. E não é essa a vontade de Deus para você, e não é essa a vontade de Deus para todos nós, amém? Então escolha pela preservação da vida. A preservação da vida é o mais importante para Deus, seja em qualquer caso. É evidente que quando a mãe sofre risco de vida, de morte, por exemplo, os médicos optam para salvar a mãe do que o próprio filho. Porque a mãe tem mais relacionamento social do que aquela criança que ainda vai nascer ao mundo e ainda vai ter relacionamento social com as pessoas. No caso, como é que a gente pode evitar essa quantidade de aborto e essa lei demagoga, assassina que está se querendo aprovar no Supremo? Primeiro, começar a ensinar os adolescentes a preservação, começar a mostrar aos adolescentes que tem um tempo certo para todas as coisas, a como usar preservativo, a como fugir da prostituição, né? Aulas de consciência, né? Nas escolas, na faculdade, numa certa idade, né? Não adianta ensinar para a criancinha, introduzindo um assunto tão sério para a criança tão pequenininha, mas para adolescente, para a idade já um pouco maior, para que elas possam fugir o máximo e se guardar para o momento certo e para a pessoa certa. Até porque o aborto não é só uma das consequências, não é a única consequência do sexo desfreado, da promiscuidade. As doenças e tantas outras situações que acontecem na vida de uma pessoa também acontecem também depois de uma situação de pecado diante de Deus. Bom, essa é a nossa posição perante a Bíblia. Aborto não, vida sim. Então isso é questão de fé. Nós aprendemos e nós entendemos que a vida começa na terceira semana e somos contra o aborto nesse caso, né? Nesses casos. E a lei já faculta em outros casos que são abalizados pela lei, que há justificativa para fazer o aborto. Mas isso é questão de fé, que você aprendeu, que você ouviu e que você vai praticar. Deus abençoe vocês em nome de Senhor Jesus.